Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 13 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Bem, inicialmente vamos deixar uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ler a Tua palavra mais uma vez, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Senhor, nós pedimos que todas as pessoas que por acaso vão assistir esse vídeo, que não sejam convertidas, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Que essa leitura, essa palavra possa fazer sentido, possa ter significado na vida das pessoas que por acaso venham ler escutar esse vídeo. Que elas possam receber Jesus como seu Salvador de suas vidas, possam vir a se batizar por imersão nas águas e possam vir a serem membros de uma igreja evangélica, para onde elas poderão utilizar seus dons e seus talentos para a divulgação do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos ler agora o capítulo 13 de Jeremias. O cativeiro é representado por um cinto de linho. Jeremias 13:1. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Jeremias 13:2. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Jeremias 13:3. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo, Jeremias 13:4. Toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Jeremias 13:5. E fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Jeremias 13:6. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. Jeremias 13:7. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Jeremias 13:8. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias 13:9. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Jeremias 13:10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Misericórdia. Jeremias 13:11. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Jeremias 13:12. Pelo que dizes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Jeremias 13:13. Mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Jeremias 13:14. E falo-eis em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Jeremias 13:15. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor fala. Jeremias 13:16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão,
e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduz à escuridão. Jeremias 13:17. E, se isso não ouvirdes, a minha alma chocará em outros cultos. Jeremias 13:17. E, se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias 13:18. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. Jeremias 13:19. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo. Sim, inteiramente foi levado cativo. Jeremias 13:20. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, e as ovelhas da tua glória. Jeremias 13:21. Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça? Se foste tu mesmo que contra ti os ensinastes, porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Jeremias 13:22. Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leonardo as suas manchas, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13:24. Pelo que os espalharei como um restolho que passa com o vento do deserto. Jeremias 13:25. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Jeremias 13:26. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até ao teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Jeremias 13:27. Jeremias 13:27. Vi as tuas abominações e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Bem, vejamos alguns comentários que estão no rodapé desta Bíblia com relação ao capítulo 13 de Jeremias. O primeiro comentário refere-se aqui a Jeremias 13:1. Diz assim: o cinto de linho, um tecido caro usado nas vestes sacerdotais, é colocado ao redor da cintura do profeta para simbolizar a intimidade do relacionamento de concerto entre Judá e Deus. Agora, com relação ao versículo 12. Sim, com relação a ao versículo 12 agora. Jeremias usa um provérbio popular. Todo odre se encherá de vinho, para anunciar que, pelo fato do povo não estar mais cheio da glória de Deus, ele os encherá com vinho da sua ira. Jeremias 13, versículos 15 e 17. Diz assim: Esta elegia o poema, curto de lamento, expresso de forma breve e sensível, tanto a mensagem quanto os sentimentos do profeta. Dar glórias ao Senhor significa reconhecer Deus na plenitude de sua revelação, um elemento importante do arrependimento.
Essas palavras são usadas com frequência como uma expressão idiomática para confesse seus pecados. Aí tem algumas referências aqui. E com relação ao versículo 18, diz o seguinte: é possível que o rei, 3 meses, aí tem um período que ele ficou aqui, né? É possível que o rei fosse Joaquim, quem reinou 3 meses, 598 a 597 a.C., e depois foi levado para o cativeiro na Babilônia com sua mãe Netista. E mais Neusta, e mais 10.000 cidadãos proeminentes de Judá. Aqui é porque a letra está muito pequenininha e meio apagada, a tinta está evaporando, não dá para ver, às vezes, de ler direito. Com relação ao 22, o comentário é o seguinte: descobri as fraldas, literalmente rasgar as saias, era uma forma comum de envergonhar uma prostituta em Israel. A referência aqui está em Oséias 2, de 3 a 10. A prostituição de Israel com outros deuses é um tema predominante na mensagem de Jeremias. Agora, com relação ao versículo 23, o comentário é o seguinte: esta pergunta retórica exige uma resposta negativa na literatura do tempo de Jeremias. Mostrava como Israel era absolutamente incapaz de se arrepender. Bem, então, já fizemos 2 momentos da nossa devocional, que foi a leitura do capítulo 13 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Em seguida, lemos os comentários que estão no rodapé desta Bíblia com relação a este capítulo. E agora vamos ver uma devocional aqui da Elizabeth Georgia, que nós estamos fazendo essa leitura. Aos poucos já lemos praticamente metade das devocionais da Elizabeth Georgia, que estão colocadas aqui nesta Bíblia. São devocionais maravilhosas, que edificam muito a nossa alma, nossa mente, nosso coração. E hoje nós vamos ler a devocional denominada Natural e Normal. Está baseado no Salmo 66, de 16 a 20. Então vamos ver aqui o Salmo 66, de 16 a 20. O que é que nós temos aqui escrito? Diz assim: todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Diz assim: natural e normal. Baseado nesses salmos que eu acabei de ler. Você já orou com a sincera esperança de Deus ter um excelente senso de humor? Algumas vezes não é fácil pôr em palavras nossos pensamentos, necessidades, louvores e esperanças, mas Deus a conhece e compreende. Você pode achar que está orando muito mal, mas nenhuma oração é mal feita segundo o ponto de vista de Deus. Seu Pai Celestial é perfeitamente gentil e paciente. Ele ama quando você o busca com orações, por mais que elas pareçam deixar a desejar. Diga: bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Salmo 66, 20. Lindo, que nós acabamos de ler, não é isso? Ore regularmente. E a oração, como tudo mais que você faz com regularidade e fidelidade, se tornará normal e natural para você. Você é filha de Deus, portanto, converse com Ele como uma filha
que respeita e honra seu pai. Reconheça que ele é seu sustentador, provedor e guia. O Salmo 23:3 promete o seguinte: renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Permita que as palavras que você profere, quaisquer que sejam elas, a levem ao restaurador de sua alma, e ele a guiará a partir deste ponto. Desse ponto. Olha só, que palavra maravilhosa. E Elizabeth Georgia sempre termina aqui com uma breve oração. Vamos ler. Diz assim: Senhor, obrigado por aceitar minhas palavras e meu silêncio ou lágrimas. Tu, como meu Pai Celestial, estás disposto a ouvir tua filha. Tu te deleitas em meus esforços para estar contigo. Deixa eu ver aqui afinal. Senhor, obrigado por aceitar minhas palavras e meu silêncio ou lágrimas. Tu, como meu Pai Celestial, estás disposto a ouvir tua filha. Tu te deleitas em meus esforços para estar contigo. É isso aí. Maravilhosa. Sempre maravilhosa as reflexões da Elizabeth Georgia. E agora nós vamos partir para a última parte, quando nós fazemos a leitura aqui das letras de alguns hinos e corinhos, certo? Que estão aqui na Bíblia Sagrada. Estão nesta Bíblia, na parte final aqui da Bíblia, tem algumas Bíblias que possuem, né, essas letras desses hinos e corinhos. E aí nós vamos ver quais são as letras que nós vamos ler hoje, certo? Então, vamos aqui identificar essas letras. Um instantinho aqui, eu quero tirar isso para que as bolinhas não caiam. Pronto, então, vamos lá. O último que nós lemos foi o de número... O marcador está aí. O último que nós lemos foi o 450, denominado Sol da Justiça. Hoje nós vamos ler, a princípio, 451. Diz assim: Meu Jesus vem. Meu Jesus vem. Os testemunhos indicam que breve Cristo virá. Já os sinais testificam que ele vem e não tardará. Ó dia de grande glória, para os remidos será. Dia será de vitória, Jesus em breve virá. Amém, aleluia, glórias a Deus. Meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos nas harpas tangem, dando louvores a Deus. Tudo é trevas no mundo, a noite chegada está. Mas voz de amor muito profundo diz que Jesus voltará. Meu corpo já transformado, um céu aberto achará. Com anjos 1000 a seu lado, Jesus em breve virá. Meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos nas harpas tangem, dando louvores a Deus. Tristezas desaparecem e dores não haverá. Estrelas já resplandecem, a festa começará. Descanso ali prometido, minha alma então gozará. Ouve a mensagem perdida, Jesus em breve virá. Assina S. Meu Jesus vem, Vou encontrá-lo no céu, os anjos nas harpas tangem, dando louvores a Deus. Seguirei a Cristo, é o 452, diz assim: Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que ele for, o seguirei sempre. Sempre seguirei a Cristo, onde quer que ele for, o seguirei. Assim na HMW, é só uma estrofe, bem curtinha. O 453 diz assim: Deus é o mesmo. Né? Diz assim: como é bom dos tempos primitivos lembrar e dos avivamentos de que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais fervor espiritual, ao seu povo mandar o poder pentecostal.
Nosso Deus é o mesmo hoje, como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Oh, como é bom dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações. O seu alegre cantar, Deus os ouviu e sempre os livrou do mal, e também os encheu de poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje, como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Alguns dizem, mudado tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje, como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Bem, agora vamos ler o Alegrai-vos, ó remidos, que é o 454. Diz assim: glorioso é o Cordeiro, ele é digno de louvor. É o regente verdadeiro do pecado e do horror. Alegrai-vos, ó remidos, cantai glória ao Redentor. Aleluia, aleluia, canta glória e dai louvor. Aleluia, aleluia, cantai glória ao Redentor. 2. Honra, glória e domínio a Jesus, o Rei dos Reis, que no santo vaticínio é a luz dos seus fiéis. Alegrai-vos, ó remidos, cantai glória e vencereis. Assina SM. Aleluia, aleluia, cantai glória e dai louvor. Aleluia, aleluia, cantai glória ao Redentor. Então, foi maravilhoso esses minutos que nós passamos aqui. Cerca de 20, 30 minutos, conhecendo mais da palavra do Senhor, renovando a nossa fé, a nossa alegria em servir a esse Deus maravilhoso, que nos concede a vida, o ar para nós respirarmos, o alimento para também manter o nosso corpo físico em movimento. Esse Deus maravilhoso, que produz músicas lindas, louvores lindos para deleitar nossa alma. Bem, então vamos deixar nossa oração final. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela honra, pelo privilégio de poder ter vivido esses 20 minutos, ter falado da tua palavra, ter como é que se diz? Enchido nossa alma, nosso coração, nossa mente, da tua palavra que aumenta a nossa fé, renova a nossa fé, não é isso? Senhor, muitíssimo obrigada. Queremos, Senhor, nesse momento, pedir que todas as pessoas que, por acaso, tenham assistido esse vídeo até aqui, que elas possam receber Jesus como seu Salvador de suas vidas, como nós falamos na oração inicial. Agora nós pedimos, Senhor, que nesse dia de hoje, o Senhor guarde a nossa cidade. São muitas chuvas que estão caindo, sabemos que as chuvas causam, às vezes, muitos transtornos, sabemos que a chuva é uma bênção de Deus. Então, pedimos que o Senhor equilibre as chuvas, não é isso? Como o Senhor sabe fazer. Senhor, pedimos também que o Senhor guarde todos os nossos pastores e pastoras, livre todos do mal, independente de suas denominações. Guarde seus familiares, guarde toda a nossa família, Pai, nossos amigos, guarde todas as pessoas, livra todos de acidentes, de enfermidades, do homem mau, Senhor, aqueles que estiverem enfermos, doentes, gravemente doentes, recebam a cura agora, em nome de Jesus. Guarda-nos todos, Senhor. Nos guarda também pessoalmente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer.